há presente maior de ser encontrado pelo Senhor. Nós somos um consórcio do Senhor, onde um dia Ele disse: vou mandar Yeshua para te contemplar e nos fazer um. Aleluia. Não há presente maior de fazer parte da redenção. Senhor, nós somos presenteados por fazer parte da redenção. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos encontrar, Senhor. Obrigado por estar aqui nessa noite, Senhor, e nos ministrar com o Teu Espírito. A leveza do Teu Espírito, nós queremos navegar nessa noite, Senhor. Desembainha a espada, Senhor, e alcança, Senhor, a terra, porque o céu tem aquilo que nós precisamos. Aleluia. Que os generais sejam despertados, Senhor, nessa noite. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por mandar a revelação que nós precisamos. Aleluia. Vai tomando teu lugar devagarzinho. Vocês que vão para a escolinha ou vão estar lá em cima, nós queremos liberar uma palavra de bênção. Você que está na sua casa, se está aí com o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, estenda a mão sobre eles. Libere uma palavra profética. Senhor, nós declaramos que eles serão melhores que nós. Nunca se perderão, Senhor. Andarão em lugares que ainda talvez nós não fomos, Senhor. Eles irão. Eles serão melhores que nós. Muitos serão alcançados por causa deles, Pai. Pai, nós abençoamos, Deus, em Teu nome. Amém. Amém. Siga a pastora devagarzinho. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por receber a nossa adoração. Irmão, deixa eu falar um negócio para ti, cara. Se você se mantém em humildade, cara, Deus vai te levar em lugares que você nem imagina, cara. Que é um lugar difícil, o lugar do louvor. Se mantenha em humildade. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso que o Senhor fala para nós em muitas coisas, de várias maneiras, e uma delas é nós podemos honrar o Senhor. A palavra diz: honra o Senhor com os teus recursos, teus primeiros frutos e tuas plantações e teus celeiros ficarão cheios e como barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, 9 e 10, coisa linda. Nós podemos ter a sensação, eu poderia contar aqui alguns testemunhos, né, em relação a isso, mas a gente aqui prefere deixar o Espírito Santo fazer isso. Nós fazemos isso na maioria das vezes na hora da adoração. Mas Deus tem feito umas coisas assim, no sobrenatural mesmo. E eu vejo que a obra do Senhor, ela tem um script, e chama-se propósito. Propósito do Senhor, ele já é escrito antes mesmo de nós pensarmos nele. Um dia nós idealizamos algumas coisas, vamos fazer isso, fazer aquilo e tal, e ajeita e reforma e investe, enfim, tudo proporcionar a vida na vida de alguém. Mas o Senhor sempre nos surpreende. E faz um carinho na gente às vezes, no meio das guerras, das pandemias, nas coisas todas. Amém, irmão? Vamos ofertar. Se você estiver na sua casa, você que quiser ofertar ao Senhor, faça isso com liberdade, em amor. Não porque nós estamos falando, mas por causa da honra, né? Nós temos aprendido aqui que a honra nos leva aos lugares mais altos. A maioria daqui já faz no meio da adoração mesmo. Então, não te preocupa não. E você que está aí na internet,
Mantenha-se, você é fiel, continue sendo. Se você ainda não é fiel, eu oro para que o Espírito Santo desça com a glória dele sobre sua casa e ministre com o Espírito dele, para que você entenda que a fidelidade, talvez na palavra dessa noite, possa te conduzir a este lugar. Existe uma proposta de Deus para nós, e depende de nós confiarmos na palavra dele ou não. Essa é a questão. A questão é só essa. Se nós confiamos naquilo que ele tem dito para nós ou não. Aleluia. E abra a palavra do Senhor em Juízes capítulo 6. Você que está na sua casa, se você tem uma Bíblia, crie o hábito de ter ela por perto, sempre com uma espada, porque é disso que nós vamos falar hoje. Espada do Senhor. É disso que nós vamos falar nessa noite. A palavra do Senhor, ela é cortante, ela é uma ferramenta poderosa. Hoje nós podemos ter Bíblia escrita, Bíblia tablet, no celular, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do homem, do profeta, do evangelista, do ministro. Cara, tem Bíblia para todo jeito. Cabe a nós desembainharmos ela e fazer dela uma ferramenta poderosa do Senhor, e nós tornarmos hábeis, habilidosos com ela. Não adianta eu ter uma espada se eu não se torno habilidoso para poder usar. E hoje nós vamos falar de Gideão. O Espírito Santo falou comigo a semana toda sobre este homem que Deus levantou. E talvez Deus levante aqui, e em alguns lugares, alguém que vai ouvir essa mensagem, alguns gibeonitas, ou aqueles que são chamados para entrar num lugar que realmente é muito seleto. É um lugar que Deus chama para libertar alguém. E a ideia de Deus para que nós venhamos a libertação sendo manifesta na terra, e nós possamos se mover nessa liberdade. Juízes capítulo 6, nós vamos navegar um pouquinho na palavra, e nós vamos entender o que Deus fez nessa maravilhosa mensagem. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis aos israelitas que fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam um plantio, os saqueadores de Midian e de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel e acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza, e levavam as ovelhas, os bois e os jumentos, e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Este bando de inimigos vinham com seus rebanhos e tendas, e era como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos, e tão numerosos que era impossível contá-los. Só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziam Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Até aqui, por enquanto, nós já vamos entrar um pouquinho mais. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos ser ministrados pelo Teu Espírito, Senhor. Sabemos, ó Deus, que essa é a situação da terra, Pai. Há tanta pobreza espiritual, Senhor. Os gafanhotos estão ao redor, Senhor, e estão devorando tudo que vem pela frente, Senhor. E os inimigos são tantos que têm cegado o entendimento, Senhor, da terra, Pai. E tem mantido, Senhor, em ocultismo, Senhor, escondidos, atacando os filhos do Senhor. Que a nossa oração nessa noite nos leve para um lugar profético nessa noite.
E em outras noites também, Pai. Para que possamos perdurar, Senhor, diante de uma verdade, Senhor, que nos faça se tornar maiores em Ti, Pai. Senhor, nos traga a revelação, Senhor, da Tua palavra. Alcance os meus irmãos e todos aqueles que disseram sim a ouvir a Tua mensagem. Em Teu nome, já Te agradecemos. Aprisionamento. Sabe, a gente já faz alguns anos que o Senhor trouxe algumas vidas passando por aconselhamento, passando por aconselhamento pastoral. E a gente tem visto os quadros de como é que funciona o aprisionamento espiritual. E nós não estamos falando aqui de um povo que não amava a Deus. Os israelitas eram um povo que amava o Senhor. Mas no meio disso tudo existia ali tudo aquilo que nós vemos aqui na terra nos dias de hoje, aquilo que nós vivemos hoje, da mesma forma, igualzinho. Existia ali, idolatria, ídolos sendo levantados, altares obscuros, fogo estranho sendo oferecido, falsos profetas, pragas sendo levantadas, doenças e pobreza e miséria. E tudo isso existia dentro de um lugar, porque a palavra diz que os homens fizeram o que era mal ao Senhor. Ou nós achamos que Deus permitiu, nós achamos que estamos vivendo esse tempo de... Acho que dá para baixar um pouquinho o retorno aqui, Rogério, por favor. Eu acho que é impossível nós tentarmos atribuir a Satanás e aos demônios, e a isso e aquilo que está acontecendo na terra hoje, porque Deus é um Deus permissivo. O homem não pode tocar um outro homem se assim, na área da maldade, se não tiver a permissão de Deus. E se tiver a permissão de Deus, é para gerar algo maior ainda. É para que nós possamos desfrutar de um lugar ainda maior. Vamos dizer que um crente, um cristão, alguém servo do Senhor é assassinado, por exemplo. Então Deus leva ele, talvez, para desfrutar num lugar que aqueles que ficaram aqui, meu Deus, estão chorando em roda do caixão, mas ele está num lugar rindo e diz: ei, cara, Deus me trouxe para cá, aleluia. Então tudo que está acontecendo hoje na terra, nos países, nas nações, em tudo quanto é lugar, existe a permissão de Deus, porque a palavra diz que os homens fizeram aquilo que era mal ao Senhor. E é para isso que Deus quer levantar alguns homens que são despertados no Espírito para trazer liberdade para quem está aprisionado. Porque os midianitas, eles representam tudo que é mal nos dias de hoje. Infiltrados dentro de cavernas, significa que estão ocultos. E o ocultismo é tudo aquilo que é feito escondido, que é livro fechado, é coisa que é feita de maneira de bastidor, maquina, maldade e um monte de coisa. E Deus permite então todo esse processo para que seja despertado então ali no meio um guerreiro, um general, um pastor, um profeta, um evangelista, um apóstolo, levantado por Deus para desembainhar uma espada. Sabe, isso é um processo tão tremendo. Nós vamos ver hoje, nessa noite, um processo tão tremendo de lealdade que chega a constranger o nosso espírito. Alguns anos, quando o meu pastor fez 50 anos de idade, eu tive essa direção. Eu mandei fazer a ele uma espada, feita artesanalmente.
e escrevi Juízes 6, 20, no corpo da espada. E eu nunca vou permitir alguém perto de mim, enquanto eu viver, alguém falar mal do meu pastor, perto de mim. Porque aquele dia o Espírito falou, pela espada do Luiz Hermínio e do Senhor. Porque o que ele carrega, Deus colocou. Se ele é homem e erra ou acerta, não cabe a mim eu entender aquilo que ele carrega para trazer liberdade para mim. E Deus usou ele para trazer essa liberdade. Em 2012, Deus levou para um lugar de muito quebrantamento, mas muito quebrantamento. É como se fosse uma linha que separa, um divisor de águas, daquele ano para cá e daquele ano para trás. Mas pastor, não era crente? Cara, que era crente. Mas o nível de honra que este homem tem me ensinado nesses anos, e o tempo é um conselheiro para nos ensinar a honra, é algo extraordinário. E ele mora num outro estado. Então aqui nós vemos uma história de Deus está ali preparando alguém para despertar um processo tremendo de batalha, de desafio, de entendimento, de refinamento do espírito, de vitória, de derrota, de maldade, enfim, o contexto da terra. O que nos traz para a igreja é tudo aquilo que nós achamos que estamos, quando nós achamos que estamos bons e tentamos convencer a Deus que nós prestamos, aí nós vamos ver, cara, Deus, está tudo errado ainda, Senhor. A gente vai diante dele, chora, e aí começa tudo de novo. E esse homem ele era um improvável, como talvez alguns de nós, talvez alguns que estejam aí na internet, que estejam nas nações, nossos amigos da África, nossos amigos lá de Abu Dhabi, do México, que nos ouvem. É engraçado, né? Às vezes tem pessoas de longe que nos ouvem, de perto talvez não ouvem. Legal isso, né? Mas Deus levanta o espírito dele para despertar um improvável que estava no campo, um colono. E Deus fala com ele. Ele diz, Senhor, será? Não, é coisa da minha cabeça. E um anjo do Senhor vem então enviado por Deus e diz a Gedeão, o Senhor está com você, seja guerreiro e corajoso. Lembra das frases que o Senhor fala a Josué? No começo da sua caminhada, quando Moisés, sede forte e corajoso, que eu estou contigo. Nós vamos ver uma ligação tão tremenda de Gideão e Josué aqui, cara, nessa noite. É muito tremendo. Até a estratégia mesmo. E Gideão respondeu, mas meu Senhor, se o Senhor está conosco, por acaso, por que nos aconteceu tudo isso? Por que meus pais morreram lá no deserto, Josué? Por que está acontecendo isso comigo? Onde estão os milagres que os nossos antepassados falaram? Por acaso não disseram, o Senhor não nos tirou do Egito? Olha só, citando aqui Moisés. Agora, porém, o Senhor nos abandonou nas mãos dos midianitas. Então, Senhor, se voltou para ele e disse, vá com sua força e liberte Israel dos midianitas. Sou eu que te envia. Vai na casa do Elton.
Vai na casa do Rogério, do Gustavo, do Brida, do Sérgio, do William. Vai na casa. Vai na casa do teu irmão. Diga para ele que ele pode ser livre. Que existe um lugar de liberdade. Sou eu que te envia. Não te preocupa, eu vou cuidar de ti. Tu vai passar por um monte de coisa, cara, mas não te preocupa. E aí nós vemos o primeiro estágio, então, o chamado de Deus. Deus chamou. E está chamado. Ninguém pode mudar isso, a não ser que ele ouviu um Deus estranho. Tem uns camaradas que dizem, não, mas eu sou ex-pastor. Cara, então nunca foi pastor na vida. Porque quando Deus chama, algo acende. A palavra chamado vem da chama que a queima, que a incendeia nós por dentro. E no 16 ele diz, certamente estarei com você, disse o Senhor. Você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando com um só homem. Lembra no cenário, nós começamos a ler aqui? Aquela multidão de camelos e confusão, imagina aqueles camelos babando, confusão. E os gafanhotos vindo do Uruguai, Argentina, e devorando tudo, e todo o processo. E as doenças, e o coronavírus, sei lá que for. E aí Gedeão responde, se de fato posso contar com a tua ajuda, me dê um sinal então. Fala comigo. Por favor, não vá embora. Até então que eu te traga uma oferta. Então o anjo do Senhor respondeu, eu ficarei até você voltar. Ele não foi de qualquer jeito, irmão. Ele não foi de graça, ele sabia que além de vir para a igreja, ele tinha que ofertar. Sai de casa, numa noite de frio, de domingo à noite, usando máscara, e ainda tem que ofertar. Coisa linda. Só que nós vamos vir para frente, aonde que Deus vai levar isso tudo. Eu vejo algumas coisas que Deus faz e fala, alguns testemunhos que a gente escuta. Estava ouvindo, conversando com o irmão essa semana, eu disse, meu Deus, cara, que coisa linda você está me falando. Um plantio que lá atrás, e cara, Deus, no meio de uma pandemia, todo mundo está assim, passando, e ele está cada vez mais crescendo mais. E coisa linda, porque Deus levanta alguns gideões que têm coragem para fazer isso, desafiar com Deus. O fato dele colocar Deus à prova, ele não estava falando como alguns interpretam Malaquias. Ele estava provando diante dele mesmo a sua improbabilidade de entrar numa guerra que o Senhor dizia que ele ia vencer, mas ele olhava para as circunstâncias e dizia, cara, ele era homem. Ele olhava para os midianitas e ficava imaginando, cara, que batalha eu vou ter pela frente, será que eu vou suportar tudo isso? Não, eu preciso ter certeza que é Deus mesmo. Sabe aquele irmão que você encontra e ele só fala isso, Deus me falou, Deus me falou, e Deus falou, e Deus falou, cara, deu vontade de bater às vezes. Porque tudo é Deus falando. E às vezes é a alma falando, irmão. Cara, eu tenho um temor para dizer, Deus falou. Diante de Deus, estou falando isso mesmo. Tenho um temor para dizer, não, foi Deus que falou. Porque tu saber que é Deus que está falando mesmo. Cara, tem que botar o pelego
no orvalho, cara. E aí, Gideão, que não é bobo nem nada, disse: não, eu vou ter certeza que eu vou entrar numa guerra como vencedor, mas cara, Deus vai me mostrar. Então, a primeira coisa que Gideão faz, levanta um altar. Cara, coisa linda, cara. Nós não podemos fazer as coisas sem levantar um altar primeiro, cara. O cara que levanta o altar, cara, que tem um altar firmado em Jesus, que o altar é firmado no Senhor, é na rocha, em Cristo. Ele está firmado e pronto. Ele não é instável, porque ele está firmado, ele tem um altar. Ele sabe que tem um chamado, mas também sabe que o altar dele é levantado em cima da rocha que é Cristo. Então Gideão construiu um altar para o Senhor, e naquele lugar chamou Javé Shalom, que até hoje o altar está em Ofra, no território de clã Ebiezer. Cara, quando a gente começa as coisas diante do altar do Senhor, é diferente. Nós podemos errar tudo no meio do caminho, mas o altar sempre nos leva de volta. Que legal isso, né? Deus vai usar sempre alguém para nos levar de volta para o altar, cara. Lembra-te de onde caíste, né? Não é isso que o profeta fala? Ele sempre nos leva de volta, porque existe um altar levantado. Agora, se o fogo que foi oferecido foi estranho, o lugar que é levado é o lugar do fogo estranho. Da mesma maneira. Porque se nós olharmos aqui, Gideão tem um outro cenário, o povo. Olha só. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes começaram a despertar, alguém descobriu: cadê o altar de Baal? Havia sido roubado, o poste de Aserá tinha sido cortado, e havia nenhum lugar que estavam os restos todos sacrificados. Cara, o povo pirou. Não, mudaram a igreja. Estava tão bom. Tá louco? Tinha sexta-feira da libertação, o culto da vitória, o corredor do milagre. E tinha tudo isso, estava bom demais. Alguém mudou, estava tudo fora do lugar. Vamos matar esse povo, cara. Ah, essa igreja não serve para mim, não. Traga para fora. O filho, traga para fora seu filho. E exige que Joás deve morrer, porque derrubou o altar de Baal. E diante de Gideão, chamado Jeroboão, que é Baal, lute por ele, derrubou o altar de Baal e pôs, dê-me uma prova. E aí começa então o espírito da profecia tomando esse homem chamado Gideão. Está bom, eu vou fazer da mesma maneira que Elias fez. Eu vou desafiar os profetas de Baal. Eu vou mostrar quem é o meu Senhor. E a gente sabe que o profeta acabou matando todos, porque Deus desceu com fogo e limpou a oferta de Elias. Deixarei um pouco de lã na eira, onde as peneiras e os grãos pela manhã, se estiver molhado ao orvalho, mas o chão estiver seco, eu saberei que tu vais me ajudar a salvar Israel, como prometeste. A prova. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã numa tigela cheia de água e disse: Deus, peço que não fique irado comigo, permita eu fazer mais uma vez, agora uma outra contraprova.
Além da prova, Gideão foi ousado com o Senhor. Disse: vou fazer uma contra-prova. Disse: agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou botar a mesma lã no mesmo lugar. E agora tudo que tiver ao redor vai ficar molhado e a lã vai ficar seca. E foi exatamente isso que aconteceu. Coisa linda. Naquela noite Deus fez como Gideão havia pedido, e pela manhã estava seca, mas o chão encoberto de orvalho. Cara, Deus fez o orvalho vindo de baixo para cima. Esse Deus não existe, cara, não é gente. E aí, Deus faz um negócio muito tremendo ali. Ali começa um processo de separação. Veja só. Jeroboão, que isto é, Gideão, é a mesma pessoa. Todo o seu exército se levantaram de madrugada, acamparam junto, isso no 7 já, no 7, capítulo 7. Junto à fonte de Herode. E o exército de Midian estava acampado ao norte deles, na colina de Maré. Então Gideão e seus, que têm guerreiros demais: se eu deixar todos vocês lutarem contra os medianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que me libertou por causa da força. Diga ao povo que quem estiver com medo, assustado, deixe esse monte para voltar para casa. 22.000 abandonaram e voltaram para casa, estando apenas 10.000. O Senhor disse a Gideão: o seu exército ainda está grande demais. Deixa com eles até a fonte, e eu provarei quem determinar quem irá e quem não irá. Cara, pensa Gideão, todo macho. Certamente ele deve ter treinado os seus guerreiros, forjado espadas, preparou todo o exército. Ah, Gibeonita, vocês vão ver agora. Vocês vão ver, eu vou te pegar. Deixa aí, se vocês são machos. E está pronto, acampamento montado. Os arqueiros, os lanceiros, a infantaria, a camelaria, acho que existe camelaria, sei lá. Tudo montado para uma batalha. E Deus vem e disse: ei, não é o barulho da igreja que faz o movimento, mas sim a qualidade. Não adianta você ter um exército cheio de pessoas vazias, medrosas. Não é os tambores que assustam os medianitas. Eu vou preparar um exército, assim como vou fazer com Davi. Eu já tinha feito. Não tinha feito. Vai fazer mais depois. Dentro de uma caverna chamada Adulão. $24.000, irmão. 24.000 saltaram fora. Não, Gideão, cara, esse cara é maluco. Não, esse cara não existe. Olha aquele povo lá, cara. Treinado para a guerra, nós somos tudo colono aqui. E Deus pega então e levanta esse povo e manda eles de volta para casa. Lembra que Deus fala na palavra do Senhor quem vai entrar e quem não vai entrar para dentro dos portais? E os covardes, os mentirosos, os efeminados, isso, aquilo, os medrosos, não vão entrar para dentro dos portais. Deus estava fazendo uma separação. Cara, tu imagine Jesus
tentando formatar a noiva dele. E dizendo, qualquer um pode vir para reinar comigo. Não, irmão. Quem vai reinar com Cristo vai ser um povo separado. Um povo capaz de suportar em amor circunstâncias terríveis. Inclusive, e Deus permite então que Gideão passe pela primeira prova. Pela segunda prova. Ah, tu fez a contra-prova e contra-prova, agora eu vou fazer contigo. Então 24 mil abandonam. E aí Deus fala para Gideão, cara, tem gente mais ainda. Tem gente mais. Só mostra, faz como Josué, mostra a faca da circuncisão que eles vão embora, cara. E Deus fala então para eles descerem à beira do Jordão, à beira do rio. E pede para eles, vocês tomarem água que nem um cachorrinho. Sabe o que é isso? Eu acho que eu consigo fazer essa cena. Vamos lá. A pessoa está ali tomando água. Quando ela abaixa a cabeça e bota a boca na água, ela perdeu a visão. Porque ele tem uma mão, ele não pode soltar das armas. Lembra de Neemias? Uma mão trabalhando, outra da arma na guerra. Quer dizer, Deus estava dizendo, não perca o foco. Aqueles que perderem o foco, deixa aí. E aí então, aqueles que botou a mão botou a boca na água, já foi. Imagina, se foi a visão. Mas aqueles que tomaram aqui, ficaram aqui, ó, focado. 300 separou 300, irmão, de 10 mil. 300, cara. Lembra de Esparta? Leônidas, Deus levanta os 300. Sabe? Só que não era do jeito de Esparta, irmão. Era do jeito do Senhor. Não era o treinamento dos espartanos, irmão. Era a força do Senhor. Então 9.700 voltam e abandonam o exército. As fileiras aparentemente estão rompidas. Eita. Vamos lá. Tu já vai entender por que Deus fez essa peneira. Quando Gideão então desceu os guerreiros até a fonte, o Senhor disse, separe os homens em 2 grupos. E num grupo coloque e beba água com as mãos. E outros como lame, como os cães. Cuidado com os cães, o Senhor fala sobre isso. E o outro grupo coloca para se ajoelharem para beber água. E apenas 300 homens beberam água com as mãos. Os demais se puseram de boca na água. Pensa numa tarefa para alguém cumprir. Uma força-tarefa, tu reuniu uma galera. E o cara felizão da vida, cara, meu Deus, não vai me guardar a retaguarda aqui, os lanceiros. Cara, 10 mil, mas ainda dá. Ainda vai dar, né? 10 mil. Aqui nós temos os diáconos, os obreiros, os pastores, o povo do ensino. Aí Deus diz, ei, ainda não. Sabe, eu me lembro de Jesus, cara, quando chegava num lugar, e ele dizia, ei,
Deixa eu chegar com os meus chegados para um determinado lugar, porque a incredulidade impede que eu realize milagres. Veja os avivamentos que aconteceram na terra, irmão. Nunca foi com grupos grandes. Pensacola, Azusa, Ilhas Fiji. O que mais? Me ajude aí. Onde? Gales, Toronto. Homens que deram suas vidas, literalmente deram suas vidas, para que nós pudéssemos hoje ter um evangelho como nós conseguimos ouvir. John Wesley, John Wycliffe, Charles Spurgeon. Homens que refletem uma igreja de Filadélfia, que não se dobram aos falatórios humanos, e que entram num determinado lugar do Senhor, e quando erra, chora na presença do Senhor, e volta para a guerra. Sabe, coisa linda a gente ver como Deus faz as coisas. E então Deus dá o método. Juízes capítulo 7, versículo 9. Naquela noite, o Senhor disse: levanta-te, desça ao acampamento dos midianitas, pois eu entreguei nas tuas mãos. Pensa Josué olhando, que? Só nós aqui? Certamente daqueles 300, os guerreiros, talvez os fortão da academia, tivessem ido embora. E ficou talvez alguns arqueiros, cara, um povo mais habilidoso, mas Deus, fica tranquilo, só vai na minha força. Cara, a primeira característica que Deus quer transformar num gibeonita, primeiro, ele tem que ouvir o Senhor. Segundo, tem que saber que ele tem um chamado. Terceiro, ele não pode se dobrar, não pode se corromper de jeito maneiro, pelas circunstâncias ou pelas ofertas que o diabo propõe. Quarto, não promova o evangelho para agradar somente, não agrade pessoas, agrade o Senhor. Já vamos ver isso aqui, quer ver? Deixa eu ir devagarzinho aqui. Coragem. Você terá ânimo para atacar. Deus falando então a Gideão. Então Gideão, seu servo, porá descer nos limites do acampamento inimigo. E o amigo respondeu: o sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, o filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, prostrou-se em adoração e voltou para o acampamento. Israel gritou: levante-se, o Senhor entregou o exército midianita nas tuas mãos. Em seguida, dividiu 300 homens em 3 grupos. Homens com uma trombeta, um vaso de barro e uma tocha dentro. Olhem para mim. E quando chegarem à beira do acampamento, faça o que eu disser. Soltem as espadas. Soltem os arcos, as lanças. Pensa num líder que Deus levantou. É como se eu chegasse num velório hoje e dissesse assim: ei, vocês são os parentes? Não te preocupa, fique tranquilo, ele vai levantar do caixão daqui a pouquinho. Vamos orar?
Esse tipo de ousadia é que me encanta nesse texto. Dizendo, ei, vem cá. É um nível de fé. Ah, mas eu tive um sonho. Não, cara, ele teve uma revelação de Deus. Deus visita ele e ele diz o que tem que fazer. E o mais legal disso tudo é que Deus levantou homens de aliança juntamente com ele. Porque, irmão, pensa num negócio, cara. Pai de 3 filhos em casa, a mulher ali na expectativa do seu marido voltar. E quando os vizinhos começam a voltar, ei, voltaram tudo embora. Manda aí um zap da época, eu acho que era o filho mais novo. Vai lá e diga para o pai voltar embora também. É furado esse barco aí. Essa igreja aí não vai rolar. Escutem o que a Globo está falando. Está morrendo gente. É vírus. Não dá para ir na igreja. Façam com todo mundo. Fiquem em casa. É forte isso. Tem pessoas que têm razão para ficar em casa, mas tem pessoas que não. Grupo de risco, recomendo ficar em casa. Mas faça um isolamento mesmo, irmão. Não vá comer churrasco dos teus parentes e se encher de carne, encher de gente e dizer que está em isolamento social. Pô, por favor, né? Está tentando mostrar para quem? Que é crente? Aí Deus levanta pessoas leais, 300 leais, irmão. Pensa numa liderança que não precisa de escala para fazer as coisas. Lealdade, cara. O William estava cantando, irmão, cara, diante de Deus, cara, eu senti a aliança sendo colocada no meu dedo, irmão. O peso da aliança pesou no meu dedo, cara. Quando a gente faz uma aliança com o Criador, cara, a gente precisa sentir os pesos da glória dele. Deus levantou uns aliançados, cara, os caras que defendem o pastor dele, cara. Nós vamos ver logo depois, daqui a pouquinho nós vamos ver o que eles fazem. Os caras defendem o pastor, cara. Não, mas pastor, ele tem que ficar imparcial, né? Irmão, cara, tem que ser parcial, cara. Porque tu imagina os camaradas vendo as notícias ruins chegar, a Globo mandando pau. Não, mas eu tenho que ouvir os dois lados. Irmão, cara. Aliança é quando nós entendemos quem está nesse negócio. Homens aliançados, cara, não abandonam o seu líder. Homens de propósito, cara, entende o chamado, o que nós carregamos, o que o Luiz Hermínio carrega, eu sei. Eu sei o que ele carrega, irmão. Agora nós temos que fazer isso. Aquele que não entende o chamado tem que soltar, cara. Deixa aí. Vai para a igreja da minha Maria. E gosta de dar uns testemunhos. Tem que soltar, irmão. Eu tomei essa decisão nesses dias. Comecei a orar no Senhor. Disse, mas Senhor, o que eu faço? Não, solta. Solta, deixa Deus fazer, cara. Porque os aliançados que são filhos, irmão, Deus nos gerou para não ser pastor, Deus nos gerou para ser pais. E quem é filho, irmão, cara, quem tem aliança, não abandona. Aliança é para aliançado, não é para qualquer um, irmão. Cara, tu imagina os amigos deles indo embora. Cara, eu vou junto ou não vou? Será? E o outro chega lá e diz assim, ei, vem cá comigo, cara.
Vamos para casa, vamos comer um churrasco lá em casa. Porque os crentes que saem da igreja viram emboia, né? Pode notar. É comida, é janta, ninguém nem se davam, aí começa a se dar, todo mundo se dá. Se junta para falar mal. Bota na internet, no Instagram, foto, check. Era isso que fazia os homens que abandonaram, que saíram de Gideão. Dizendo, cara, esses caras foram para a morte. Deus levantou um exército de aliançados para mostrar quem ele era. E sabe o que aconteceu? Vamos lá, vamos para a palavra. Só a palavra, Senhor, por favor, Jesus. Coloca nas mãos essas armas, cara, um vaso, tocha, trombeta. Cara, Deus tinha mostrado já a estratégia para Josué, em Jericó. Irmão, eu andei nesses lugares lá em Israel. Quem investiria numa terra como aquela? O Senhor sabe aonde que os frutos vão dar. No 18, do 7. Assim, todos que estiveram comigo, tocamos trombetas. Toquem, então, ao derredor do acampamento e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Pouco depois, então, da meia-noite, da troca da guarda inimiga, Gideão e seus 100 homens, a elite, chegaram dos limites do acampamento midianita e de repente tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Irmão, cara, isso me leva a mulher do vaso de alabastro se quebrando aos pés de Jesus, cara. Cara, existe alguns tipos de guerra que só se quebra aos pés de Jesus. Então, em vez de você ficar se defendendo na internet, você vai para Jesus. E tu não tira fotinha no Instagram, você vai para Jesus. E vai para o Jesus Gran. E aí tu vai lá e quebra o vaso. E toca as trombetas ao Senhor. Libera a palavra de bênção. Vamos ver onde que vai dar isso. Espera aí. Então, os 3 grupos. Primeiro a elite, a liderança, que deveria estar disputando as cadeiras. Os 3 grupos trocaram as trombetas, quebraram os vasos, segurando a tocha na mão esquerda, a trombeta na direita, e todos gritaram, pela espada do Senhor e de Gideão. Cara, os homens que não querem ouvir Gideão, nunca vão ouvir o Senhor. Eu tenho falado isso aqui há anos, sobre a nuvem da autoridade. Mas só para quem tem ouvido espiritual vai ouvir, irmão. Eu tenho dito, e eu falo, há anos eu falo isso, quem não se submete ao homem, jamais vai se submeter ao Senhor. A gente recebe gente de todo quanto é lado, e a gente sabe quando as pessoas tiveram problema com paternidade, tem problema de se relacionar com Deus. É um fato verídico. Porque as pessoas que estiveram com problema de paternidade, tiveram problemas de se relacionar no natural já. A orfandade é algo gritante, irmão. Meu irmão, cara, é difícil você trabalhar com órfão. Eu ministrei 5 anos dentro da cadeia de jovens infratores. Os históricos são os mesmos. E se repetem hoje nos adultos. Velho, crente velho. 30 anos de igreja. Continua com mimimi. Do mesmo jeito. Paternidade, irmão, é quando você entende que Deus colocou o Gideão, não foi para levar isso para a morte, foi para levar para a bênção. A ideia de Deus é que nós possamos entender que a espada que Deus coloca na mão não é para a morte. Deus
mudou a espada agora. Deus coloca a palavra. Aleluia! Eita glória! Eu me empolgo com esse negócio, porque hoje já não é uma espada física. Nós temos a palavra. Essa é que libera as trombetas, que libera as tochas, que libera os vasos, irmão. Olha ali, eu gosto de vaso, cara. Tem vaso todo quanto é canto aqui da igreja, porque tem vaso que é de barro, mas são aprazíveis ao altar. Mas tem vaso que pensa que é de ouro e de prata, não serve para o altar. Nós preferimos a mesma matéria-prima, irmão. Barrinho, cara. Cara, tu sentiu o cheiro cara, tu cheirar a Bíblia, irmão. Isso tá maluco? Irmão, cara, Deus trouxe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E esse Juízes capítulo 6, irmão, vamos lá, vamos andar mais umas milhas aqui, pera aí. Hoje tu vai sair daqui armado, irmão. Eu estou empolgado, cara. E aí vem uma outra coisa chamada posicionamento. Cada homem se manteve na sua posição ao redor do acampamento. E ouviu todos os mediadistas correrem para tudo quanto é lado, apavorado. Vamos abrir uma igreja. Gritando. 300 israelitas tocando trombeta, irmão. Que coisa linda, cara. Deus fez guerreiros que estavam no acampamento lutarem um contra o outro. Meu, espírito de confusão. Ora, Paulo, quando ele fala assim que você não será confundido, mas, cara, isso a gente já viu. Quantas vezes a gente já viu os caras se mataram sozinhos? A palavra nos fala sobre isso, né? A gente tem um histórico muito triste em Passo Fundo. Todo profeta que vem para cá, e eu recebo profetas há muitos anos, todos falam a mesma coisa. Tem uma espera aqui nessa tua cidade. Os pastores se reúnem para orar. Eu disse, cara, meu irmão, os pastores têm dificuldade para se juntar para conversar. Porque são igrejas que nasceram de uma igreja dividida. E ficam assediando os crentes que estão dentro da igreja. E gera confusão. Ainda bem que a gente não é desse time, cara. Eu não estou nem aí. Porque eu entendo o princípio da aliança, irmão. Ai, quer carona? Quer ajuda? O irmão uma vez me falou que queria abrir uma igreja. Eu disse, tá bom, irmão. O que tu queres? Quer investimento? Eu te ajudo nas finanças, cara. Que aí vai na paz. Você sabe por quê? Porque são coisas que não tem sentido, irmão. Tu vê igrejas nascendo de uma igreja dividida, cara. Como é que Deus vai abençoar esse negócio, cara? Sai fora da bênção, cara. Eu gerei um presbitério aqui neste lugar. Nós temos se reunido, pastores, toda segunda-feira, na casa de um. Lá nós temos discutido algumas coisas. Porque eu disse, cara, se eu quiser promover alguém para limpar o banheiro, vai ter que passar pelo filtro dos 6. Porque aí nós temos que olhar o testemunho, o histórico. Se tem o coração voluntário, se não tem. Se tem o coração de servo, se não tem. Se tem um chamado, se não tem. E assim por diante. Para a gente parar de errar, gente. Aí tu bota um zagueiro jogar centroavante, dá ruim. Por quê? Ah, mas é um menino de Deus, é uma pessoa de Deus, é um homem de Deus. Meu irmão, cara. Vamos lá. Posicionamento. Então, os que sobreviveram fugiram para outros lugares. Até a divisa de Abel Moelá, e então de Tabete. Então Gideão convocou os guerreiros de Naftali, Asser e Manassés, que se juntassem
para os demais do exército medianita. Aí Deus libera. Aí Deus diz assim: oi, você que está orando em casa, que não pode vir para a igreja porque você é grupo de risco, não tem problema. Agora tu faz o seguinte: desce a montanha agora, e você vai lá e se junta então ao povo que está, agora já estão em confusão. Vai lá e termina com aquilo que vai. Estou olhar para a história. Nós completamos um estudo agora de Josué de 1 a 10, falando sobre batalha espiritual. E eu, num grupo que a gente gerou ali na internet, cara, quando tu chega no 10, tu fica, cara, é sanguinário. Deus manda matar tudo. Por quê? Toda geração maldita que se gera, foi gerada de uma concessão. Lembra de Ezequias? Acho que é Ezequias. Me ajude aí, pastor. É Ezequias, né? Eu confundo, é muito parecido o nome de dois reis. Tem Josias, né? E aí o que acontece? Abre concessão, Deus manda fazer o que tem que fazer, aí o camarada não faz. Aí tem a consequência. Gerações inteiras são dizimadas. O povo que persegue Israel hoje são tudo herança de desobedientes que desobedeceram a Deus. Se você olhar para os 300, é como se você olhasse para Israel nos dias de hoje. Lembra da guerra dos 6 dias? Que estava Israel cercado por um monte de gente, cara. E ninguém consegue derrotar Israel, porque Deus tem um negócio com Israel. Vamos lá. Estou terminando já, irmãos. Aí nós temos a pós-batalha. Aí Deus faz tudo esse negócio. E no capítulo 8, versículo 5, diz: quando chegaram a Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade: por favor, nos dê um pouco de comida aos meus guerreiros. Eles estão cansados. Estou perseguindo Zeba e Zaluma, nos reis de Midian. Aí vem a ingratidão, depois da pós-batalha. Mas os líderes de Sucote responderam: primeiro capture Zeba e Zaluma, depois daremos comida ao seu exército. Muito bem, diz Gideão: depois o Senhor de entregar Zeba e Zaluma das minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês, com espinheiros do deserto. Daí Gideão subiu ao lugar do deserto e dali subiu a Peniel. Cara, você me lembra Peniel? A gente fazia aqueles retiros antigamente, na época do G12 ainda. Peniel era um lugar de silêncio, nós tínhamos que ficar em silêncio, não podíamos falar. Aqueles homens falaram demais, confrontaram o homem de Deus, mexeram no ungido do Senhor. E aí, cara, se eles tivessem ficado calados era melhor, porque daí nós vamos ver mais para frente. E disse o povo então a Peniel: quando eu voltar vitorioso, derrubarei essa torre. E aí vem a mão do Senhor. No 12: Zeba e Zalmuna, os reis midianitas, fugiram e Gideão perseguiu e os capturou. E derrotou todo o seu exército, os 300. Aí vem a resposta. Então Gideão retornou a Sucote e disse ao povo: aqui está Zeba e Zalmuna. E quando estive aqui antes, vocês zombaram, dizendo: capture então esses reis, então daremos comida aos guerreiros que estavam exaustos. Gideão prendeu as autoridades da cidade, os castigou com espinhos do deserto, e derrubou a torre e matou os homens da cidade. Mexe com o povo da igreja, mexe com os crentes, irmão. E aí então vem o despojo. Gideão então respondeu: nem meu filho governaremos por vocês, mas o Senhor governará. Mas tenho um pedido a fazer: cada um de vocês dê uma argola de ouro. E tomou então os inimigos, dos seus inimigos do despojo. E uma vez que os inimigos eram ismaelitas, todos usavam argolas de ouro. Aí Deus mostra o propósito. Com este ouro Gideão fez um colete sacerdotal,
e colocou em Ofra, a sua cidade. E todo Israel, porém, se prostituiu do colete, fazendo a adoração que tomou para a armadilha de Gideão e sua família. Meu Deus, nós vamos ver o que o homem é capaz de fazer. Então vem a recompensa. Gideão, então, o filho de Joás, voltou para casa, gerou 70 filhos de sexo masculino. E teve muitas esposas, e teve concubina, e em Siquém, e deu à luz um filho seu, que chamou de Abimeleque. Gideão pôs então Joás, morreu, era muito idoso, e foi sepultado no túmulo do pai Joás, do território de Abiezer. E aí, a igreja ficou sem pastor. E logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando a imagem de Baal, e fazendo Baal Berite, o seu Deus. Os israelitas esqueceram o Senhor seu Deus, que havia livrado de todos os inimigos ao redor. Também não demonstraram lealdade alguma com a família de Joborel, isto é, Gideão. E apesar do bem que ele fez ao povo de Israel. No 9, 14, aí vem o juízo. Foi um castigo para Abimeleque, por ter assassinado os 70 filhos de Gideão. Olha só, o filho da prostituta assassinou os 70 filhos de Gideão. Para líderes de Siquém, terem apoiado Abimeleque no assassinato dos irmãos. E o líder de Siquém prepararam uma emboscada para Abimeleque, no alto dos montes. Assaltaram todos os que passavam ali, e alertou Abimeleque de toda essa conspiração. Cara, Deus não deixa nada passar barato, irmão. Aquilo que é feito na obscuridade, Deus vai trazer para a luz. O mesmo assassino, aquele que matou, recebeu então a sua paga. Depois da morte de Gideão, então, e logo depois, então, Deus também castigou os homens de Siquém e toda a sua maldade. Assim cumpriu Jotão, filho de Gideão. Mas antes ele disse, sem demora, o jovem escudeiro, tire a espada. Ninguém dirá que é a mulher que matou Abimeleque. Abimeleque, para vocês terem uma ideia, ele foi gerado de uma concubina, e quem matou Abimeleque foi uma mulher. Para você ter uma ideia como Deus faz as coisas. Abimeleque certamente era um guerreiro, né? Pelo fato assim de se levantar um exército e matar todos os filhos de Gideão e fazer toda essa confusão. Uma mulher pegou uma pedra e deu uma pedrada nele e matou Abimeleque. Não é na força, irmão. Depois da morte de Abimeleque, o filho Dodô foi o libertador de Israel, que é da tribo de Isacar, que morava na cidade de Samir, região montanhosa de Efraim, e julgou por 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. Depois, Tolá morreu, e Jair e Gileade, e julgou Israel por 22 anos. Irmão, foi um tempo que Deus começou a governar, então, depois de toda essa confusão. Deus, então, libera para que alguns homens decentes comecem, então, a julgar as causas de Israel. E houve um tempo de paz, até o povo começar a se revoltar de novo. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E aí o povo, de tanto incomodar, Deus deu o rei que eles queriam, Saul. Aí nós conhecemos a história. Termina a era dos juízes e começa então a era do rei de Israel, antes de Davi, Saul. O exército de Gideão parecia muito pequeno. E Deus tinha promessa de vitória, assim como falou para Davi, e assim falou para um monte de gente que passou em Israel. Mas carregar algo que Deus colocou e manter aqui o ambiente não depende de nós, os homens. Enquanto Gideão estava ali liderando, enquanto o pastor daquele lugar estava mantendo vida, assim como mostrou depois na história de Juízes,
Algo estava ordenado, tudo estava em ordem. Porque Deus estava na frente, estava no negócio. Mas o homem por si próprio, ele tem muita facilidade de se perder. E algo é perdido no meio disso tudo. A espada que Deus levanta, irmãos. O que Gideão fez era aquilo que a gente tem tentado ministrar neste lugar, que nós não exercemos autoridade sobre a pessoa, e sim em favor dela. Esse é o propósito do Senhor. Agir sempre em favor. Gideão, ele se expôs, entrou em guerra espiritual. Pensa em meu negócio, cara. Passar a noite orando, sei lá. Para que o povo fosse liberto. Para que o povo fosse liberto. A ideia de Deus é que haja liberdade na casa, liberdade da igreja, liberdade, irmão. Deus chama aqueles que estão dispostos a desembainhar a espada para botar a cara para bater muitas vezes. E é difícil pra caramba. Tu precisa estar muito em Deus para fazer algumas coisas. Então o Espírito do Senhor tem visitado nesses dias. E tem trazido revelações novas. Alguns irmãos que nos chamam pelo telefone, que estão desesperados por Deus, cara. E que querem realmente ver suas vidas transformadas. Histórias incríveis que a gente escuta. E alguns têm dificuldade. Nós fomos visitar um irmão, né, pastor, semana. Não, eu não creio em Deus, eu creio que terminou aqui, já morreu e tal. Mas nós estávamos lá. Dizendo que Deus é Deus. Abraçamos, oramos com ele, não foi? Porque o inimigo, ele quer fazer que o nosso arraial seja contaminado, não o arraial do inimigo. Mas quando nós entendemos, cara, a espada que Deus coloca em nossas mãos, Ele prepara um exército de pequenos, irmão, um exército que leva tocha numa mão, cara, o vaso na outra, e trombeta, né? E cara, e faz coisas, cara. Ele não carrega tudo ao mesmo tempo, ele quebra o vaso primeiro para depois ter as duas mãos ocupadas. Numa mão a tocha da verdade, o Espírito da verdade, e na outra mão ele carrega a trombeta, irmão. Cara, nós não podemos ir na força do braço. Nós precisamos ir para o joelho. Se alguém fala mal da gente, cara, não tem problema. Vamos para o Senhor. Se alguém falar mal da sua vida, irmão, se tu sabes que Deus tem te levantado para ser uma ferramenta do Senhor, se joga aos pés de Cristo. Sexta-feira aqui Deus deu Romanos capítulo 8, cara, meu, é realmente um negócio muito tremendo, que Deus fala sobre Paulo. Existe um lugar que Deus quer nos levantar, irmãos. Nossos adversários, irmão, têm invadido a igreja do Senhor. Tem tentado trazer espírito de confusão. Eu recebo telefonema de profeta do quanto é lado. Recebo de gente que quer vir ministrar louvor, gente que quer não sei o quê, que quer dar testemunho, que quer fazer um monte de coisa, irmão, porque, cara, é um padrão evangélico. E nós decidimos ser um padrão de filho. Porque nós entendemos que paternidade é o governo do reino. Nós falamos, ontem à noite, nós começamos a falar sobre paternidade, nós chapamos na mesa, cara. Paternidade. O pai, cara, não importa se o filho vai embora, vai para outro lugar, que vai para outra igreja, para outra cidade, não importa. Ele vai continuar sendo pai. E nós precisamos sentar nesse lugar, e às vezes a gente sai desse lugar.
Mas nós queremos entrar. Amém, irmão? Vamos orar? Antes de... Eu queria pedir mais 5 minutos de vocês, que nós queremos fazer um ato profético aqui. Quem você é? Quem você tem demonstrado diante do Senhor? Você é uma pessoa de aliança? Você é capaz de ir numa situação adversa? Você tem coragem o bastante para se expor? Diante do Espírito da verdade? Eu queria deixar esse questionamento no seu coração. Vá para Juízes capítulo 6. Leia ali. Vá mais adiante, vá entendendo ali todo o tempo de Juízes. Por que Deus queria reinar sobre a nação? Por que nós falamos do Evangelho que não aponta para o pastor? Nós falamos do Evangelho que aponta para o Senhor. Porque o Evangelho que aponta para o Senhor é Ele que governa. Ele é o dono da igreja. Ele tem o padrão. Pablo, tu que estás visitando este lugar, o Senhor é o padrão. Não somos nós, pastores. Nós temos um modelo. Nós temos um modelo, queridos. E o modelo, cara, eu fiquei essa semana pensativo. Senhor, eu ajo como Davi, vou para a porta do aprisco e ataco o lobo, o urso, o leão, para defender as ovelhas. Ou vou como Jesus, que se junta ao Pai e se dobra diante do Pai e deixa o Pai cuidar. Eu preferi ficar com a segunda opção. Preferi para Jesus. Você quer fazer o mesmo, irmão? Não é na força do braço, irmão. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito do Senhor. Nós não temos o poder de convencer uma pessoa ao arrependimento, mas o Espírito do Senhor tem. Sabe como é que a gente restaura uma aliança? É mais simples que você imagina. Faz um teste na sua casa. Pega um pano bem limpinho e pega brasco. Faça um teste, vê quanta sujeira sai. Uma aliança limpa, irmão, tem que passar por alguns abrasivos. Quem se permite passar por um abrasivo? Ser confrontado da palavra. Quem subirá ao monte do Senhor? E aí, como o Senhor respondesse num coro: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Só esse, irmão. Nós somos tão ruins às vezes, cara. Só que nós temos uma diferença. Quando o Espírito Santo de Deus nos visita. Sexta-feira eu vim passar a adoração muito quebrada, irmão. Cheguei aqui, chorei pra caramba, eu gosto daquele canto ali. Eu disse: Deus, eu sou tão ruim às vezes, será que eu tenho o coração perdoador mesmo? Será que o meu coração é perdoador mesmo? Aí de repente Deus começa a falar: seja como Gideão. Embainha a espada, irmão. Embainha a espada e pegue a tocha, pegue a trombeta, marche.
Senhor, no tempo certo, Ele vai levantar os guerreiros espirituais. E você não precisa se defender. Deus vai levantar os aliançados. Sabe, tem algumas alianças que precisam passar pelo abrasivo. Nós temos uma igreja legal, irmão. Nós temos um pastor, cara, que era um drogado, era um cara, e hoje está em 27 países, mais de 1000 igrejas, servindo vidas, se expondo, irmão. Pensa num homem que se expôs recentemente por causa de um profeta que caiu, e ele guardou. O Brasil inteiro contra ele, e ele guardou. Esse é o meu pastor, Gideão. Pai, em nome de Jesus, eu oro juntamente com os meus irmãos, os meus irmãos que estão no seu lar. Eu oro, Deus, pela vida, Deus, do Iago, Senhor. Muita saudade dele, Senhor. Eu oro, Deus, pela vida, Deus, da Ilse, Senhor, do Marcelo. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos de Marau, Senhor, Pai querido. Eu oro pelos meus irmãos de Lagoa Vermelha, Pai. Que Deus Senhor, tem trazido de tão longe, Pai, para ouvir, Senhor, o que nós temos falado neste lugar. Eu oro, Senhor, os meus irmãos de Palmeiras das Missões. Não me toque, Senhor. Getúlio Vargas, Pai. Casa S1, Pai. Eu oro, Deus. Eu oro, Senhor, este irmão, Senhor, de Carazinho, Pai, de Pirubá, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dê armas espirituais nesses dias, Pai, para que nós possamos vencer das regiões celestiais. Que a visão que Gideão teve, Senhor, nós possamos ter nesses dias. Sim, Jesus. Por favor, Senhor, nos quebranta, Pai. Quebranta o nosso coração, Senhor. Que nós possamos dizer sim, Senhor, nós somos orgulhosos, Senhor. Nós somos soberbos, presunçosos. Queremos fazer na força do Teu braço, do braço do homem, Senhor. Nos mostra, Senhor, aonde que nós precisamos entrar.